O Espírito de Deus vai falar ao teu e ao meu coração através da palavra, não através de um homem. Os dias são maus. Hoje você vê pessoas não respeitando pessoas, autoridades na terra não se tem mais respeito. Se eu pego hoje, e está repreendido o nome de Jesus, mas se eu brigo com o pastor Ronaldo, se eu saio na mão com ele, acabou a briga, cada um vai para o seu canto e acabou a briga. Mas se eu pego hoje um policial no meio da rua e eu tenho a mesma atitude com um policial, eu sou preso na mesma hora. E eu te pergunto, por quê? Porque ele é uma autoridade. E toda autoridade foi concedida para ser respeitada. Hoje filhos não respeitam pais. Pais não respeitam filhos, apesar de serem autoridades, mas por não respeitarem os filhos, automaticamente não conseguem ter o respeito deles. Respeito é uma coisa que não se pede, é uma coisa que se conquista. E infelizmente o mundo está tão perdido que o respeito não existe mais. Se você dá uma palavra no altar que de repente entra de uma forma diferente no coração de alguém, esse alguém fica incomodado com aquela palavra e ele simplesmente não volta mais para a igreja porque ele falou que aquela palavra ele não gostou. Mas ele não consegue ser repreendido nem pelo Espírito Santo de Deus, nem o Espírito Santo ele se coloca na posição de ser corrigido, porque ele acha que ele já sabe as coisas. E a minha pergunta é, se sabe por que vem para a igreja? Se sabe por que está na casa do Senhor querendo aprender a sua palavra? Quanto mais eu sei, igreja, mais eu tenho convicção que nada sei. Quanto mais eu leio e mais conheço as Escrituras, o próprio Espírito me convence que eu não entendo nada e que eu preciso conhecer ainda mais, porque esse livro é uma fonte inesgotável. O Senhor Jesus ele veio à Terra para nos mostrar valores e conceitos completamente diferentes daquilo que o mundo determina. O mundo nos diz que os primeiros lugares são lugares de honra. Amém ou não? É isso ou não é? Jesus, ele, certa vez, ele disse o seguinte: quando você chegar em algum ambiente, nunca sente nas primeiras cadeiras, sempre sente lá atrás. Porque se você for um convidado ilustre, vão lá atrás te buscar e vão colocar sentado na frente. Mas se estiver alguém mais ilustre do que você, vão tirar você do teu lugar e vão pedir para você sair, para que uma pessoa mais ilustre possa sentar. O que Jesus quer nos ensinar? Jesus quer nos ensinar que uma posição não se pede, uma posição se conquista. Jesus quer nos ensinar que nós não precisamos dizer para ninguém quem somos, mas os homens precisam ver através do Espírito Santo em nós, aquilo que realmente somos. Você está aí? Coloca para mim aqui Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Tem uma outra versão que diz o seguinte: obedeçam aos seus pastores, porque eles velam e eles darão conta das vossas vidas. De Gênesis a Apocalipse, a maior mensagem de Deus, ou melhor, a única mensagem de Deus é obediência. Porque se você obedece, você cumpre todos os outros mandamentos. Ele diz assim: amai o teu irmão como a ti mesmo. Se você obedece esse mandamento, amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, se você obedece esse mandamento, você obedece o segundo, todos os outros mandamentos são obedecidos por ti. Obediência é tudo na vida de um ser humano. Só que olha que coisa louca. A Bíblia nos conta que um servo, quando ele obedece à ordem do seu senhor, ele é um servo inútil, porque ele só faz aquilo que manda. Em outras palavras, a Bíblia está nos dizendo que nós temos que fazer muito mais do que aquilo que nos pedem. Nós temos que nos antecipar e entender aquilo que realmente precisamos fazer. Mas por que não fazemos? Porque não conhecemos as Escrituras. Porque se conhecêssemos, agiríamos completamente diferente de como estamos agindo até o dia de hoje. Deus constituiu uma família. Deus constituiu um casal.
Isso começou no Éden. O maior projeto de Deus, a Bíblia diz que Deus foi fazendo as coisas e falou assim: isso é bom, isso é bom, isso é bom, e isso é bom, e isso é bom, e isso é bom. Quando ele fez o homem, a Bíblia diz assim: isso é muito bom. Far-lhe-ei uma auxiliadora, diz a Bíblia, porque o homem não pode ficar só. Aí Deus vai e cria da costela, porque Deus sempre vai tirar de você aquilo que você necessita, porque o que você precisa está em você, não está em ninguém. Aquilo que te completa não está nos outros, está em você. Então Deus tira de você para que aquilo que saiu de você possa voltar a te completar, porque você só é completo com aquilo que foi retirado de você. E quando nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber que a todo instante, Isaías capítulo 59, o Senhor diz que a mão dele não está encolhida, os ouvidos dele não estão tapados para ouvir o nosso clamor, mas as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas entenda uma coisa, o nosso Deus, por causa do pecado, ele não se afasta de nós, mas nós, através do pecado, nos afastamos dele. Ele continua aqui de braços abertos esperando eu e você, mas os nossos pecados criam um abismo entre ele e nós. E aí não conseguimos nos conectar com a fonte. Não conseguimos beber de uma fonte porque estamos desconectados daquilo que realmente Ele tem para nós. Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Eis que por ordem de quem? Por ordem de quem? Do Senhor. Veio de quem? Veio da onde? Veio da onde? Judá, a Betel. Um homem de quê? Um homem de quê? De Deus. Então, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: quem clamou? Quem clamou? O profeta. Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu aquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Eu quero dar uma parada aqui só um minutinho. Repara o seguinte: o rei deu uma ordem, na hora que ele meteu a mão para dar uma ordem, a mão dele secou e ficou parada, diz a Bíblia. Ele pediu ao profeta para orar em favor ao Senhor. O profeta orou, a mão dele voltou ao normal, ele conseguiu recolher. E a primeira coisa que o rei faz é tentar recompensar, é tentar comprar o homem de Deus por causa do milagre. Amém? Então vamos continuar. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Só uma pergunta: o rei perguntou alguma coisa para ele, o porquê não? Perguntou sim ou não? Não. Então o homem de Deus foi se antecipando e dizendo por que não, amém? Vamos lá, o 10.
E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho, repete comigo, um profeta velho. E vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, fala, debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste ajudar? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor de novo: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, o profeta velho no caso, né? E um anjo me falou, olha a mentira aí, e um anjo me falou por ordem do Senhor dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor. E agora é verdade. Antes ele estava mentindo, mas agora é verdade. Assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar em que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar o caminho, ou melhor, o profeta velho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou, preste atenção, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, a Bíblia é perfeita, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E o 30 para fechar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Pai, eu sei que só Tu podes nos revelar os segredos que existem atrás dessas palavras. Eu sei que não são apenas palavras, mas são revelações que somente o Teu Espírito pode revelar à Tua igreja. Que o Senhor possa me tomar nesta noite com autoridade, com poder. Que todas as palavras que venham sair dos meus lábios possam, acima de tudo, vir primeiro dos Teus. Me usa, Pai, com graça e com sabedoria. Espírito de entendimento, de sabedoria, eu Te peço nesta noite, penetra na mente de cada um dos meus irmãos e abre o entendimento para que nós possamos enxergar o mundo espiritual e perceber que ele é muito mais real do que o mundo físico. Eu Te louvo nesta noite e Te agradeço desde já, porque eu sei que Tu vais fazer, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso bem forte a Deus.
O reino de Israel, ele era o único reino, amém? A Bíblia diz que Davi, ele era rei sobre todo o reino de Israel. Davi, quando ele morre, o reino foi para as mãos de Salomão, amém? Salomão, no final da sua vida, ele faz um monte de bobagem. Deus, por causa da misericórdia e do amor com Davi, diz a Bíblia, ele tiraria o reino da descendência de Salomão, mas ele deixaria um reino, somente um reino, debaixo da misericórdia e do amor que ele tinha para com Davi. A Bíblia diz que Salomão tem um filho chamado Roboão, amém? Roboão, ele se apodera do reino de Judá e automaticamente de Benjamim. Jeroboão, que era um servo de Salomão, ele toma conta dos outros 10 reinos, porque eram 12 reinos, amém? Até aqui estamos ok? Ele toma conta dos outros 10 reinos, mas por que, pastor, que foi dividido? Aí é uma história que depois com calma a gente conta, mas Roboão quis imputar um tributo muito alto sobre o povo se rebelou contra ele, acabou matando o rapaz que ele mandou cobrar, enfim, a história se divide dessa forma. Então 10 reinos ficaram com Jeroboão, e Judá e Benjamim ficaram com Roboão. E a palavra de Deus diz que os estatutos de Deus para o povo judeu, eles são perpétuos. Tudo que Deus ordenou, eles deveriam cumprir de geração em geração. E era normal eles sacrificarem somente em Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar onde estava o templo do Senhor. Então, os habitantes, eles iam para Jerusalém, eles iam lá nas festas sacrificar, porque era lá que Deus mandava que todo o povo, todas as tribos fossem sacrificar lá. Jeroboão, preocupado nos dias das festas, que o povo fosse sacrificar lá em Jerusalém, que era em Judá, amém? Ele preocupado que o povo chegasse lá, se agradasse do rei Roboão e se revoltasse contra ele, e ele perdesse o seu mandato, ele tem uma brilhante ideia. Ele falou assim: eu vou fazer 2 altares, um em Dan e outro em Betel. Eu vou fazer tudo aquilo que eles fazem lá no templo, eu vou fazer em 2 lugares, eu vou fazer em Dan e em Betel. Eu vou levantar 2 altares e todos os sacrifícios, eu vou dizer para o povo o seguinte: não precisa caminhar isso tudo para ir até Jerusalém, vamos sacrificar aqui pertinho. E ele achou aquela ideia brilhante, e ele começou a fazer com que o povo começasse a pecar contra Deus. E a Bíblia diz que Deus se levanta, Deus se ira contra essa atitude de Jeroboão, e Deus manda um profeta até Betel, onde existia um altar, e no momento em que Jeroboão estava sacrificando naquele altar, naquele momento Deus manda um profeta dizendo: altar, altar. A Bíblia diz que o altar se fendeu, ele quebrou, as cinzas que estavam sobre aquele altar, que eram as cinzas do sacrifício dos animais que eram queimados ali, ela caiu por terra, ela se fendeu, caiu, e de repente Jeroboão, quando vê aquela atitude do profeta, ele fala assim: prendei-o. Quando ele fala prendei-o, a sua mão se seca. Ele, desesperado, ele pede ao homem de Deus para que ore ao Senhor, para que a mão dele volte ao lugar. O homem de Deus ora, a mão dele volta ao normal, ele volta com a mão, diz a Bíblia, e naquele primeiro momento ele tenta comprar o homem de Deus. Ele fala assim: olha, eu te dou o que você quiser. Aí o homem de Deus fala assim: cara, se você me der metade do que você tem, eu não vou contigo. Eu não vou beber água, eu não vou comer aqui, eu não vou voltar pelo lugar que eu vim, eu não vou. Só que o homem de Deus poderia ter dito simplesmente o seguinte: não, eu não quero, e ter ido embora, e ter cumprido aquilo que Deus havia ordenado a ele. Mas ele começa a se justificar para Jeroboão o porquê do não. Judá é o lugar da promessa, é o lugar onde o Senhor fez com que realmente tudo acontecesse ali em Jerusalém. Então ele veio de Judá e ele foi até Betel. Aí ele volta por um outro caminho, voltando para Judá. E aí naquele momento, os filhos de um profeta velho escutam tudo aquilo que, ou melhor, escutam não, eles assistem tudo aquilo que estava acontecendo, chegam em casa, contam para o pai o que havia acontecido. Aí o pai pergunta: por onde ele foi? Os filhos falam: ele foi por ali. O pai fala assim: prepara um jumento que eu vou atrás. Preparar um jumento, ele monta no jumento, ele vai atrás do homem de Deus.
Quando chega lá, ele se apresenta e fala assim, vamos lá voltar lá para comer. Ele fala, não, eu não vou. Repete de novo o que ele falou para Jeroboão. Não, eu não vou comer aqui, eu não vou beber aqui, eu não vou voltar pelo caminho. Aí é que eu quero que você preste muita atenção. O profeta velho diz assim, eu sou profeta como você. E Deus falou comigo que era para você voltar para comer. Entenda uma coisa, igreja. Deus não é um Deus de confusão. Deus, quando fala uma coisa, Ele não volta atrás e fala outra. Ele, quando falou uma coisa, é aquilo até o final, Ele não vai falar outra. Se alguém disser para você alguma coisa que Deus falou, aquilo que Deus tinha falado antes lá atrás, de forma diferente, creia que não é de Deus. Deus nunca vai falar contigo através de uma pessoa e vai falar contigo através de uma outra pessoa, uma coisa completamente diferente. As coisas de Deus, as profecias se cumprem. Se Deus falou contigo através de um profeta, Ele pode até usar um outro profeta para confirmar aquilo que Ele falou, mas Ele nunca vai te dizer algo diferente daquilo que Ele falou. E vocês leram comigo, está escrito assim, e Ele mentiu. Ele se julgou ser um profeta e a Bíblia diz que Ele mentiu. E aí a história continua desenrolando, dizendo que o homem de Deus volta com o profeta velho, vai até a casa do profeta, senta, come, se alimenta. Quando ele está comendo, aí o profeta velho se levanta, tomado pelo Espírito de Deus e diz, assim diz o Senhor, porque tu não obedeceste à voz do Senhor, tu vais morrer. Aí ele sai dali, o profeta velho prepara para ele um jumento, ele monta, ele vai embora. Quando ele sai, vem um leão, mata, não despedaça o corpo, fica do lado dele junto com o jumento. Eu queria que você tentasse imaginar a cena, um homem de Deus morto, o leão e o jumento do lado, um olhando para o outro e olhando para o corpo. Corpo, jumento, jumento, corpo. Corpo, jumento, jumento, corpo. Uma cena que não faz sentido. Era para o leão despedaçar o jumento e despedaçar o homem de Deus. Aí as pessoas passam e vão lá até a cidade levar a notícia para quem? Para o profeta velho. Aí o profeta velho, que ocasionou a morte daquele homem de Deus, ele manda os filhos preparar de novo o jumento, ele monta no jumento, aí ele vai até o encontro. Quando ele chega lá, ele vê aquela cena, ele pega o corpo daquele homem, bota em cima do jumento dele, leva embora, e o leão está lá olhando. Você consegue entender? E a Bíblia diz que ele leva o homem de Deus, ele enterra o homem de Deus, e depois ele começa a plantear a morte do homem de Deus. E eu quero que agora você, em espírito comigo, que a gente comece a destrinchar essa história. O homem de Deus é a revelação do Senhor. É a revelação da palavra. Deus, quando quer revelar, quando Ele quer falar que alguma coisa está em oculto, quando Ele quer trazer à tona a luz daquilo que está oculto, Ele, através da sua palavra, através dos homens de Deus, das mulheres de Deus, Ele traz a revelação, e Ele revela dizendo que isso não agrada. O profeta velho é a religião que mata, porque como ela não é capaz de fazer, ela mata aquele que faz. A religião, ela por ser velha, por estar enclausurada, por ser uma doutrina, não passar de uma doutrina, ela não permite que o novo de Deus se renove todos os dias. A religião às vezes nos faz entrar por essas portas e termos um lugar cativo nesta casa, aonde existe no nosso lugar cativo um grupinho que nós estamos acostumados a sentar, que são os nossos amigos. E a gente fica tão feliz de estar do lado deles, que a gente não percebe que nós viemos, na verdade, não ver os amigos, mas ver ele. Você vai entender comigo, em nome de Jesus, que o profeta velho, depois que ele faz com que a sua atitude leve à morte o homem de Deus, ele chora, porque a religião faz por diversas vezes pessoas terem atitudes que não percebem, que levam outras pessoas à morte, e depois que essas pessoas morrem, até espiritualmente falando, elas depois choram por causa da morte dessas pessoas. Os filhos do profeta velho são os religiosos que frequentam essa religião, que chegam lá simplesmente para falar: olha, eu vi a revelação andando por aquele caminho, mas como eles não são capazes de fazer com que
o homem de Deus fez, então a única coisa que cabe a eles é falar do outro. Ele não pode fazer, ele não consegue fazer, porque ele é um religioso, então ele fala de quem faz. Ele vai e avisa, ó, foi por aquele caminho lá, ó. Olha ele lá, ele foi por aquele caminho. A revelação, o homem de Deus, chegou um momento em que ele sentou debaixo de um carvalho, que diz a Bíblia. Sabe por quê? Porque tem momentos que na nossa vida, por isso a Bíblia diz que nós precisamos renovar as nossas forças. Isaías 40, 31. Porque mesmo aqueles que estão renovados em Cristo, se não abrirem um olho, vão se cansar durante a sua caminhada e vão parar para descansar. E na hora que param, é a hora que são pegos. Por isso continue caminhando, não pare. Não permita parar, porque quando você para, vem a religião e abraça você. A religião chega sorrateiramente, ela chega de uma forma que você não percebe. E por favor, entenda isso em nome de Jesus. Não interprete essa palavra como uma palavra dura, mas receba no teu espírito como algo que Deus quer te revelar nesta noite. Porque antes da palavra cortar para aí, ela já cortou para cá primeiro. Antes de Deus falar com vocês, Deus já falou comigo primeiro. E o que eu falo para vocês, eu falo para mim. Porque às vezes a gente não percebe e a gente toma atitudes, decisões que não são decisões que agradam o coração de Deus. Eu sou pastor desta casa, amém? Hoje 6 horas da manhã, eu estava com um grupinho pequeno aqui orando. Nós devíamos ser umas 8, 10 pessoas, no máximo. Só 8, 10 pessoas. Mas quem estava aqui sabe o que eu estou falando. O fogo cantou aqui. Sabe por quê? O fato de ser pastor não me coloca num patamar diferente de ninguém. Eu necessito todos os dias da glória dele. Eu necessito todos os dias, junto com os irmãos que aqui estavam e com vocês, da glória dele. Se eu parar, por isso que Deus falou comigo nessa mensagem. Se eu parar, o carvalho me abraça. A religião chega e começa a me dar uma direção, dizendo, não tem problema não. Não, quem disse que não? A Deus falou que não. Não tem problema não. Pode fazer, não tem problema nenhum fazer. E quando nós não estamos alicerçados na videira, a gente dá ouvido. Acredita, não, pastor, não dou não. Dá ouvido sim, porque eu dou também. E aí a gente não percebe quando a gente para refletir. Deus dá uma ordem, vai por esse caminho, chega lá, obedece os meus mandamentos e depois vai embora por um outro caminho, não volta pelo mesmo. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são renovadas todos os dias. Deus nunca faz algo de novo que Ele já fez. Ele sempre vai renovando as forças. E aí, o profeta velho chega lá para ele e fala assim, olha, eu também sou profeta. Eu também sou crente. Irmão, eu também sou evangélico. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor. Aí você que está tomado no Espírito, mas você, em algum momento da tua vida, você parou para descansar, porque você achou que parando para descansar, você ia recuperar as suas energias. Mas a Bíblia diz que aqueles que andam com o Senhor, eles renovam as suas forças, eles caminham e não se cansam. E se o cansaço chegar até nós, a única coisa que nós precisamos é tirar o fardo de cima de nós e falar assim, carrega um pouco aí, mestre. Ele carrega para a gente. Nós não precisamos parar debaixo do carvalho para poder continuar caminhando. As nossas forças, elas são renovadas no caminhar. Não é ficar parado. Por isso a Bíblia diz que não é de graça, só e acabou. É de graça sobre graça. É de graça sobre graça. Quanto mais graça Ele te dá, mais graça Ele te dá. E mais graça Ele te dá, e mais graça Ele te dá. E quando você vai conhecendo mais Ele vai se mostrando. É um caminho mais ou menos por aqui. É como se eu estivesse caminhando em direção a essa mesa. Né? Quanto mais eu caminho perto da mesa, mais a mesa vai se distanciando de mim. Quando você acha que vai tocar nele, que você conhece alguma coisa, ele fala, não meu filho, eu ainda estou muito longe ainda, tem que caminhar mais umas 3 milhas, e quando você caminha mais 3 milhas, ele fala assim, não meu filho, tem que caminhar mais 4, e quando você caminha mais 4, ele fala, tem que caminhar mais 10, mas pai, nunca vai chegar, não filho, você não percebeu, olha para trás, vê quantos caminhos você percorreu. Eu quero dizer uma coisa, salvação não tem nada a ver com caminhada com Cristo, amém? Amém?
O fato da tua salvação é uma coisa, mas você ser pleno no Senhor, na sua vida da terra, vai depender da tua caminhada. A tua salvação não depende de você, depende dele. Amém? Agora, você caminhar na plenitude na terra, depende de você. Então, quando o profeta, ele chega diante do altar e ele profetiza, dizendo altar, altar, e o altar se fende, se arrebenta no meio, as cinzas caem. O que o profeta estava dizendo é o seguinte: Deus não se agrada de ofertas que são simplesmente ofertas. Deus se agrada de ofertas que são literalmente oferecidas a Ele, e não para que o povo veja que essas ofertas existem. Por isso a Bíblia diz que quando você for dar uma oferta, dá com uma mão, de modo que a tua outra não veja. Porque não adianta você dar uma oferta e dizer para os outros que você deu uma oferta. É melhor não dar, porque Deus não se agrada dessa oferta. Deus se agrada da oferta que é em oculto. A viúva chega lá diante do gasofilácio, está todo mundo, lê na tua casa, a Bíblia fala assim, ó, e todos depositavam muito. Não está dizendo que depositavam, assim, depositavam muito. Aí vem uma velhinha lá e bota lá 2 moedinhas. E por que Deus se agradou mais dela do que dos outros? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê a motivação do coração. Eu falei isso semana passada. Deus enxerga aquilo que está movendo o teu coração a fazer. Então, quando o profeta velho, ele chega e ele fala assim: homem de Deus, eu também sou profeta, e Deus me mandou te dizer. E isso é uma preocupação que me deixa desesperado. Coloca para mim, por favor, Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta o quê? Chega o profeta velho para o profeta moço, para o homem de Deus, e fala assim, ó, assim diz o Senhor, eu também sou profeta, ou melhor, perdoa, também sou profeta, e Deus mandou você ir comigo. Mas Deus tinha mandado ele falar isso? Repete para mim, tinha mandado? Não. Então esse profeta será o quê? Morto. Tome muito cuidado. A maior profecia, essa aqui. Quer receber profecia? Leia as Escrituras. Quer receber palavra de Deus? Leia as Escrituras. E entenda uma coisa, se tem um dom que eu acho mais lindo, eu particularmente acho um dos mais lindos na Bíblia, é o dom da profecia. E eu sei que tem profeta nessa casa. Uma coisa é o dom da profecia, a outra coisa é como dar o dom. Eu preciso que você, igreja, entenda em nome de Jesus, que a palavra de Deus por si só, ela é a profecia. Você vai perceber a todo instante que Deus, ele quando quer falar com o povo, ele usava os seus profetas no Antigo Testamento, mas quando chega no Novo Testamento, ele começa a falar diretamente com o povo. Antes ele falava com o profeta falava com o povo. Agora, no Novo Testamento, ele fala direto com o povo. E aí eu quero que você entenda que quando o profeta velho, ele chega diante do homem de Deus, ele começa a dizer algo que Deus não havia falado, ele leva aquele homem de Deus à morte. Mas o que eu quero que você nessa noite comigo fique agarrado é que a religião, ela mata a revelação. A religião, às vezes a gente não consegue perceber, mas começamos a nos acostumar com algumas coisas. Chega domingo, 5 horas, começamos a nos arrumar para ir para a igreja, porque é costume irmos para a igreja. E deixa eu te pedir uma coisa em nome de Jesus, quando der 5 horas, quando der 4 horas, quando der 6, não sei a hora que você vai se arrumar, mas quando você for se arrumar, entenda que você não vai para a igreja, você vai encontrar com o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Você vai estar diante da maior majestade que existe nessa terra. Você precisa entender que você vai estar ali para falar com aquele que te criou. Você acha que ainda não entendeu? Quando você chegar na igreja, por isso eu digo, olha, quando você chegar na igreja, coloca o teu telefone no silencioso, não fica olhando o WhatsApp, porque o WhatsApp vai tirar a tua atenção. Imagina você ir hoje para uma reunião importante de negócio,
Eu sou empresário, imagina eu chego numa reunião importante de negócio, estou de frente com um camarada que vai negociar alguma coisa comigo, e ele falando comigo, eu assim, ó. Não, pode falar. Não faz sentido. Se eu estou de frente de um cara negociando algo que é para o meu interesse, eu preciso dar uma atenção para essa pessoa. Imagina você estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aonde você está negociando algo que não é para você, mas é para Ele. Você acha que tem cabimento você ficar assim? Ah, pastor, mas eu estou anotando a palavra. Amém. Se você está anotando a palavra, glória a Deus por isso. Agora só tome cuidado para você não ser disperso e deixar com que coisas que aparentemente, mas nada a ver. O problema do nada a ver é isso. Mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. O nada a ver é que nos leva a fazer aquilo que tem tudo a ver. Perceba que os filhos do profeta velho, eles, olha que coisa incrível. O homem de Deus foi até Betel para profetizar. E eu pergunto para você, em Betel não tinha ali escrito na Bíblia que existia um profeta velho em Betel? Sim ou não? Sim ou não? O profeta velho, ele não estava lá em Judá, ele estava em Betel. Por que Deus levantou um homem de Deus para ir até Betel para profetizar? Porque aquele profeta velho, ele permitiu que a religião entrasse sobre ele, e ele estava em casa. Entenda bem, na hora que Jeroboão estava sacrificando, ele estava em casa, a ponto dos seus filhos chegarem até ele para dizer o que aconteceu, e ele, por ouvir falar, porque não estava lá, ele dá ouvido àquilo que ele ouviu, e ele começa a tomar uma decisão que nunca foi da parte de Deus. Você consegue entender? O homem de Deus, ele vai até Betel para profetizar. Ele foi enviado por Deus. Deus falou para ele o seguinte: cara, tu vai chegar lá em Betel, tu vai profetizar, tu vai por um caminho, tu não vai beber nada, tu não vai comer nada, tu não vai receber nenhuma oferta, e você, quando for embora, vai por outro caminho. Aí no meio do caminho, quando ele volta, ele para debaixo de um carvalho, ele começa a descansar, diz as Escrituras. Na hora que você descansa, entenda isso em nome de Jesus, a hora que você para, é a hora que você se torna uma presa fácil para o inimigo. Se você continuar caminhando, pastor, as coisas estão difíceis, ninguém disse para você que seria fácil. A Bíblia fala em João capítulo 16, versículo 33, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E se ele vencer o mundo, nós venceremos junto com ele. Mas ele nos garante o seguinte, olha, Jesus, ele foi claro, ele falou assim, olha, vocês não vão ter moleza no mundo, mas eu garanto para vocês que vocês vão vencer. O pior é se ele dissesse, esse mundo vai ser a maior moleza do mundo, mas vocês no final, vocês não vão ter vitória. Aí que seria preocupante. Mas ele diz para a gente o seguinte, olha, vocês não vão ter facilidade, mas no final vocês vão ter vitória. Eu estava lendo hoje o capítulo de Êxodo, né? Quando Moisés chega diante do mar, quando ele chega diante do mar vermelho, a Bíblia diz que vem Faraó atrás com seu exército, e aí Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés, levanta o cajado, estende o cajado, que o mar vai se abrir. Mas eu fiquei lendo com calma, e a Bíblia diz que Deus primeiro endureceu o coração de Faraó, para que Faraó libertasse o povo do Egito, amém? Mas depois você lê na tua casa, a Bíblia diz que depois Deus de novo endureceu o coração de Faraó, para que Faraó seguisse o povo. Eu falei, cara, que coisa louca, que Deus louco é esse? Ele endurece o coração para liberar o povo, e agora ele endurece o coração para perseguir o povo. Mas depois, com calma, você continua a ler, a Bíblia diz o seguinte, ele fez isso para que o nome dele fosse glorificado. Porque ele já tinha libertado o povo, mas o povo ainda não tinha entendido que estava liberto. Então Deus, às vezes, na tua e na minha vida, Ele precisa fazer algum tipo de manifestação para que nós possamos ter a certeza que Ele é conosco. Não basta uma palavra dEle, mas Ele precisa se materializar para que a gente veja que Ele está conosco. Deus fala assim, eu vou te dar vitória, filho, as coisas são difíceis, mas eu vou te dar vitória. Aí você vai caminhando e a vitória vai chegando, mas você não consegue enxergar a vitória. Aí Deus precisa se manifestar na vitória, para que você fale assim, opa, Deus está comigo. Não, Ele sempre esteve contigo desde lá de trás. Ele não está agora, não. O que os religiosos fazem, sem que eles percebam, é tentar paralisar outros que continuam caminhando na revelação. Não sei se você conhece alguém assim, né? Você começa na igreja, começa a caminhar, você tá cheio do Espírito, tua vontade de chegar na igreja é dar uma cabeçada no teto, você
Você está voando com Deus, porque a manifestação da glória de Deus na tua vida é algo tão intenso. O teu amor, a tua busca por Deus. Pô, tem uma vigília, você está. Tem não sei o que, você está. Tem não sei o que, você está. Você está voando com Deus, você fica desesperado. Aonde tem Deus, você está. Aí chega um momento que chega um momento e fala assim, pô, irmão, não precisa jejuar tanto não, cara. Não precisa fazer isso tudo não. Estou te falando isso, eu tenho 40 anos de igreja, eu estou te dizendo isso, cara. É isso, não é, gente? É isso ou não é? É isso ou não? Por quê? Porque como ele não faz, ele quer que os outros não façam. Mas depois que ele leva esse irmão à morte espiritual, aí ele chora e começa a orar por esse irmão, que esse irmão se desviou da igreja. É assim ou não? Às vezes temos pessoas do nosso lado que se afastam do corpo de Cristo e nós estamos incapazes de correr atrás deles para tentar trazer eles de volta. Ah, pastor, mas eu não fiz nada, foi ele que fez. Ninguém está dizendo quem foi que fez, poxa. Jesus disse o seguinte, as minhas ovelhas são importantes para mim. Você precisa cuidar daquilo que é importante para o Pai, não importante para você. Você acha de verdade que para mim é muito legal, é muito gostoso ficar cuidando de igreja? De verdade, você acha isso? Você acha isso de verdade? Não, não é gostoso, mas esse é o papel que Deus me mandou fazer. Então se é importante para ele, é importante para mim. Mas pastor, eu não estou entendendo, então deixa eu ser mais claro com você. Tem coisas que hoje na terra vão me sacrificar, mas lá na frente vão me trazer vitória. Tem coisas que hoje eu não gostaria de fazer e faço. Pastor, você está dizendo que não quer ser pastor? Eu nunca disse isso, mas estou dizendo o seguinte, existem coisas, e vocês têm um pastor muito verdadeiro, existem coisas que são sacrificantes, mas precisam ser feitas, porque essas coisas são feitas para que a glória de Deus se manifeste na vida de vocês. Se eu não pagar um preço junto com a minha esposa de oração, de jejum, a gente não aguenta a pressão que existe. Hoje um irmão que te abraça e diz que te ama, amanhã te taca pedra. Aí você fala, mas por que me tacou pedra? Não sei. Ele resolveu tacar. Sabe o que me continua fazendo, dando força para continuar caminhando? Jó 19:25, coloca para mim, por favor. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a minha esperança. Ele vive. Ele vive. E ele vai se levantar sobre a terra. O homem de Deus representa a revelação. O profeta velho representa a religião falida, que tem cargo, mas não exerce aquilo que tem. Tem nome, tens aparência de que vive, mas estás morto. Apocalipse. O profeta velho, ele era para estar lá, junto ao altar, fazendo a função que o homem de Deus saiu de Judá para ir fazer lá em Betel. Deus tem profeta espalhado pelos 4 cantos do mundo. Não precisa vir profeta de fora para profetizar aqui dentro. Amém? Tem profeta aqui dentro para profetizar. Aí eu te pergunto, por que esse profeta velho, ao invés de estar exercendo a sua função, se preocupou de perguntar para os seus filhos aonde tinha caminhado o homem de Deus? Ele manda preparar um jumento, ele vai atrás do homem de Deus, simplesmente para destruir uma obra que Deus estava fazendo na vida dele. E é isso que eu quero que você entenda para fechar minha mensagem. Se você não tomar cuidado, vão ter pessoas que vão paralisar você. Se você não tomar cuidado, você vai se envolver com pessoas que você não deveria se envolver. Se o homem de Deus não tivesse parado debaixo do carvalho, tivesse dado ouvidos ao profeta velho, ele não teria morrido. Ele só morreu porque ele parou para se relacionar com quem ele não devia. Deus, quando deu uma ordem, Deus não mandou para ele conversar com ninguém. Deus falou para ele, chega lá, profetiza e vai embora. Mas ele está cansado de escutar alguém que compartilhava da mesma fé que ele compartilhava. Ele acreditou que essa pessoa era o mesmo enviado como ele. E aí ele começa a dar ouvidos a quem ele não deveria. Então aquilo que ele precisava exercer com muita seriedade, ele acaba perdendo a essência daquilo que ele estava fazendo, por dar ouvidos àquilo que ele não deveria dar. Tome cuidado, a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, tome cuidado para não cair.
O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Certa vez eu falei aqui, pior do que o inimigo se levantar contra você e falar assim, eu sou teu inimigo, é quando ele se apresenta como um amigo, e ele mostra para você que na verdade ele nunca foi teu amigo, mas ele é um enviado das trevas. Ah, pastor, você acabou de falar que Deus ama todo mundo. Ama, mas eu acabei de falar também que as pessoas são usadas pelo inferno. Não são as pessoas, mas é aquilo que atua nelas. Uma pessoa, quando ela se desconecta do ramo, da videira verdadeira, ela está vulnerável. E a primeira coisa que se aproxima dela lá, se agarra. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero orar contigo. Eu quero que o Senhor, nessa noite, possa quebrar esse espírito de religiosidade sobre a igreja dele espalhada no Brasil e no mundo. Às vezes eu recebo umas mensagens no WhatsApp, pastor, pode isso, pastor, pode aquilo, pastor, pode fazer tatuagem, pastor, não pode fazer tatuagem, diz para mim se pode, se não pode. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, antes de a gente orar. Muito mais preocupado em se pode fazer tatuagem ou se não pode fazer tatuagem, você tem que se preocupar em ter comunhão com Cristo. Porque a tatuagem não vai te levar para o céu. A tatuagem não vai mudar a tua vida. E eu não estou falando de tatuagem, falando mal, porque eu também tenho uma tatuagem aqui. Eu, quando estava afastado do Senhor, eu fiz uma tatuagem enorme aqui. E isso não vai me levar para o inferno, nem vai te levar para o inferno. Mas a pergunta que eu te faço é, a tatuagem é importante ou é importante a tua salvação? Você precisa ficar de verdade preocupado se, pastor, o certo é o quê? Orar 3 vezes por dia ou é orar 1 vez por dia? Você tem que orar quantas vezes der vontade de orar. Se der vontade de orar 30 vezes, tu ora 30 vezes. O tamanho da tua busca é o tamanho da revelação que você vai receber. Quanto mais você busca, mais ele se revela para você. Quem busca pouco, conhece pouco. Quem busca muito, conhece muito.